Mantovani é uma família vêneta, mas também lombarda. A origem da família começa na Lombardia, mas depois se estabelece também na região do Vêneto. Hoje em dia, as famílias mais numerosas dos Mantovani encontram-se na província de Rovigo, província vêneta, nas cidades de Ariano nel Polesine e Adria. Mantovani é um sobrenome muito antigo ligado ao topônimo Mantua, comuna italiana da região da Lombardia, província de Mantua, que provavelmente remonta à cultura etrusca, e especificamente à divindade chamada Mantus, que era o deus etrusco do submundo, o qual corresponde ao Plutão dos romanos. A história da família Mantovani é longa e complexa, com muitos ramos e sub-ramos, mas é interessante notar que a maioria dos Mantovani de hoje em dia, tanto no Brasil quanto na Itália, são descendentes do ramo familiar que migrou para o Brasil no século XIX. A história antiga dos Mantovani não é tão bem registrada, sendo que é possível encontrar seu progenitor com maior segurança a partir do ano de 1630. No mesmo ano, a cidade de Mantua, na região da Lombardia, norte da Itália, pulsava com vida e diversidade. Uma família cristã proeminente na cidade era os Mantovani, cujo patriarca Alessio Mantovani era conhecido por sua devoção à fé cristã e suas contribuições para a comunidade local. No entanto, em julho de 1630, Mantua caiu sob o domínio austríaco após uma conquista marcada por saques e tumultos. O poder austro-húngaro, ainda desconhecendo muitos dos aspectos intrincados da população local, emitiu uma ordem que resultaria em uma virada trágica para os Mantovani cristãos. Uma lista de nomes foi compilada para que se expulsasse os judeus da terra. Naquele tempo, haviam muitos judeus com o sobrenome Mantovani e, erroneamente, os Mantovani cristãos também sofreram a punição. Alessio Mantovani e sua família, junto com outros Mantovani, mesmo sendo cristãos, foram erroneamente rotulados como cúmplices ou opositores à nova ordem austríaca. Sem tempo para explicar a confusão, a família Mantovani, juntamente com os judeus, foi expulsa da cidade sob a ameaça das autoridades austro-húngaras. A jornada forçada levou os Mantovani cristãos e os judeus expulsos por terras desconhecidas. O exílio forçado tornou-se uma provação para a fé de Alessio Mantovani e sua família, pois enfrentaram desafios desconhecidos e preconceitos injustos. Ao passar do tempo em Mantua, os equívocos começaram a ser percebidos pelas autoridades austríacas. A justiça tardia revelou a falha na identificação dos Mantovani, mas a distância e a falta de comunicação eficaz dificultaram a correção imediata do erro. Enquanto isso, a família Mantovani no exílio construiu nova vida longe de Mantua. O convívio forçado com judeus durante o exílio promoveu uma compreensão mais profunda da cultura judaica. Contudo, haviam outros cristãos exilados por engano e, juntamente com as demais famílias cristãs, Alessio Mantovani organizou um movimento para que suas vozes fossem ouvidas.
Uma série de julgamentos foram realizados, mas a pouca vontade dos austríacos em consertar o erro prolongou a vida difícil dos Mantovani, que, naquela condição, não eram empregados e raramente aceitos nos lugares por onde passavam, mesmo que dissessem ser cristãos, algo que as pessoas pouco acreditavam, ainda mais porque todos os que acolhiam judeus também eram punidos pelos austríacos. Assim, Alessio decidiu nunca mais retornar a Mantua e levou sua família para viver nos territórios da Sereníssima República de Veneza, um estado livre que, com certas regras, aceitava judeus e promovia a convivência pacífica entre os habitantes. Diferente do que havia ocorrido na Mantua controlada pela Áustria, na República de Veneza, Alessio e seus companheiros cristãos conseguiram ser ouvidos pelo maior conselho, o Senado da República Vêneta, e ali puderam dar provas do erro cometido pelos austríacos. Os Mantovani assim estabeleceram-se na província de Rovigo e finalmente encontraram a paz. Anos mais tarde, com a intervenção de líderes comunitários e esforços diplomáticos, a verdade sobre a identidade dos expulsos chegou às autoridades supremas austríacas. Em um gesto de reconciliação, foi oferecido o retorno a Mantua para aqueles que haviam sido injustamente exilados. Porém, Alessio Mantovani, sua família e centenas de outros cristãos jamais retornaram. Essa é a história da família do Marcello Mantovani, inscrito do canal Lenguamare, o qual encomendou a pesquisa e a produção do vídeo. E se você também tem interesse num vídeo como esse para conhecer o progenitor da sua família e a relevância que ele teve na história, então você pode encomendar a pesquisa e a produção do vídeo do seu sobrenome no site do Lenguamare ou diretamente comigo pelo número que aparece aqui na tela. Tchai, tchai, Strucon.